Graças a Deus. Tem três palavras importantes e que andam juntas. Essas três palavras, amados irmãos, elas são universais. Elas estão nos quatro cantos do mundo, mas que precisam estarem presentes na vida do cristão. É preciso o cristão estar atento a essas três palavras que eu vou falar: fé, obediência e esperança. A fé, como todos sabem, uma palavra pequena de apenas 2 letras, mas poderosa. E essa palavra fé, ou essa ferramenta espiritual, ela vem de Deus, até porque é algo espiritual. Não é algo do homem, é algo de Deus, do Espírito de Deus. É Deus que nos concede a fé, para que nós possamos alcançar as vitórias, alcançar as bênçãos, alcançar os nossos objetivos e, o mais importante, alcançar a salvação. Então, sem a fé, amados irmãos, é impossível. É preciso ter fé, é preciso crer, não apenas acreditar, porque acreditar, até o opositor acredita, mas é preciso crer através da fé. Assim como foi no passado Abraão e outros homens, e também nos dias de hoje, amados irmãos. A fé, ela foi no passado, é no presente e também será no futuro. Até a vinda do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que voltará para o meio de nós pela segunda vez. Então, amados irmãos, é preciso se apegar à fé, é preciso persistir, é preciso continuar, é preciso lutar, é preciso ter a correção, é preciso se corrigir para alcançar a salvação. Então a fé, ela é de grande importância na vida do homem, tanto na vida, ou melhor, para as coisas materiais, para as conquistas, o que nós desejamos, o nosso salário, o nosso trabalho, a saúde, e também é importante na vida do homem para alcançar a vida eterna, amados irmãos. Então, a fé é para isso. Então, depois da fé, o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar da obediência. A segunda palavra de hoje, obediência. É preciso, amados irmãos, estar atento também à obediência, porque não basta só a fé. É preciso ter obediência. É preciso obedecer à voz de Deus. Não simplesmente ouvir, como eu sempre falo aqui, mas praticar. Então é preciso ter obediência. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos dá a instrução, Ele nos prepara através da sua palavra. Está aqui na Bíblia Sagrada. Então a gente aprende através de uma programação como essa, através do pastor na igreja, através de outros meios. A palavra de Deus, a instrução do nosso Pai Celestial chega a todos nós.
tem alcançado lugares remotos, lugares distantes, tem alcançado pessoas, a palavra de Deus, através da evangelização, através do rádio, da televisão, enfim. Então, é preciso não somente ouvir, mas praticar. Ser obediente à palavra de Deus. É preciso seguir à risca. É preciso obedecer à voz de Deus. Ter obediência. É preciso ter obediência. É preciso praticar, fazer o que Deus quer que a gente faça, para que possamos também ser vitoriosos, receber a graça de Deus, não que nos merecemos, não que a gente mereça, mas porque Deus é bom. E através da sua bondade, Ele nos dá a vitória, nos dá a libertação. A gente conquista cada vez mais e conquista muito quando a gente é obediente à palavra de Deus. Tudo dá certo, tudo caminha da forma como Deus quer. Então, isso é luz para os nossos caminhos, luz para os nossos pés. Então, amados irmãos, não é simplesmente ouvir, mas obedecer à voz de Deus. É preciso ser um servo, um verdadeiro servo. O servo verdadeiro, ele obedece a quem? Ao Senhor. Ele obedece ao seu Senhor. Veja que o servo, aquela pessoa que está a serviço de uma pessoa, o patrão, ele diz, olha, faz isso, e a pessoa vai e faz, não é? Coloca água para o gado, para os animais, coloca a comida, limpa o campo. Ele está obediente ali para, no fim do mês, ele ter o seu salário. Então, da mesma forma, é com as coisas de Deus. Quando a pessoa é obediente, quando a pessoa é um verdadeiro servo, o que é que acontece? Ele colhe os frutos, o seu salário. Não somente aqui na terra, mas ele colherá para o futuro, ou melhor, não somente para as coisas materiais, mas ele colhe para a sua salvação, para a eternidade, para a morada de Deus, os frutos quando a pessoa é obediente. Então a pessoa vai ter o salário, esse salário que vem de Deus. Assim como a pessoa é um trabalhador e tem o seu salário no fim do mês, a sua recompensa, você pode ter certeza que Deus também vai recompensar. Vai recompensar o servo, a pessoa que está a seu serviço, ao comando de Deus, ao comando do Espírito Santo, porque Ele nos guia. Então, amados irmãos, é preciso seguir, é preciso confiar em Deus, é preciso crer, é preciso ter fé, é preciso ter obediência. É um conjunto de palavras, amados irmãos, para alcançarmos as vitórias. Porque nós estamos, e sempre foi assim, numa guerra espiritual. Uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Isso foi no passado, é no presente e ainda vai ser nos dias vindouros. Não sabemos até quando, porque nós aguardamos a vinda do nosso Deus, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Então, se isso acontece nos dias de hoje, ainda nos dias de hoje, se amanhã estivermos vivos, isso vai acontecer novamente, essa luta, essa batalha espiritual, amados irmãos. Então é preciso crer no nosso Deus, é preciso ter fé, é preciso ter obediência, obedecer à voz de Deus. Amados irmãos,
para sermos, digo mais uma vez, vitoriosos. E tudo isso que Deus faz, tudo isso que Deus quer que a gente faça, é para o nosso bem, é para a nossa alma, é para a vida eterna. Porque o homem, ele não foi feito para morrer. Apenas a parte física é que morre, se decompõe, se estraga, volta para a terra, vira pó novamente. Mas a alma não. A alma, ela viverá eternamente. Mas é preciso lutar, é preciso estar atento, é preciso se apegar a Deus para que essa alma esteja com Ele, para que sejamos almas de Deus, para que possamos morar na casa do Pai, porque são muitas as moradas. Veja a generosidade de Deus, veja a bondade de Deus, de um dia estarmos com Ele na sua casa. Será que alguém aqui na Terra faz com que muitas pessoas vivam em um só ambiente, em um só lugar, em uma só casa, e isso cheio de amor, cheio de harmonia, cheio de paz, sem a presença do mal? Existem exemplos que a gente vê aí na televisão, os reality shows, não é? Veja quantas coisas desagradáveis, quantos desentendimentos, quantas picuinhas, uma coisa e outra, e por aí vai. E veja que não é um número gigante, um número grande de pessoas, mas não há entendimento. Não há entendimento, há desentendimento. Pessoas estranhas que acabam se conhecendo ali. E nós somos pessoas diversas, de diversas nações, de diversos continentes, de diversas línguas. Somos estranhos uns aos outros, somos estrangeiros. Mas um dia todos nós, independente de onde sejamos, seja lá de onde for, nós estaremos no mesmo lugar, junto de Deus. Estaremos com o nosso Deus na eternidade, no endereço de Deus. O endereço de Deus, amados irmãos, ele é espiritual. O endereço de Deus é espiritual. A morada do nosso Pai. Então, para chegarmos lá, é preciso passar por essas coisas. Existe um processo para isso. Existe a fé que falamos inicialmente, a obediência, que ainda estamos falando, e repescando também outras palavras, repescando a fé, trazendo para a obediência, trazendo para esse momento, para que as pessoas possam entender, para que você possa entender, para que as coisas fiquem claras, para que as coisas fiquem bem evidentes, amados irmãos. Esse é o nosso dever. Esse é o nosso papel, é esclarecer, é interpretar a palavra de Deus, para que não reste dúvidas, para que não venha a restar dúvidas, para que as pessoas entendam claramente, através das palavras simples, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele, quando esteve aqui na Terra, ele era uma pessoa simples, uma pessoa muito simples e que a gente entendia o nosso Deus. Através do seu evangelho, tem os seus ensinamentos, Lucas, Marcos, Mateus, enfim. Esse é o Deus que se preocupa com cada um de nós. Esse é o verdadeiro Deus, o nosso Senhor Jesus. O Deus que nos colocou no mundo. Desde o ventre, Ele
sempre esteve conosco, nos deu a alma. E posso até dizer aqui para vocês, afirmar, que no momento em que ele dá a alma para o homem, que ele cria a alma no ventre da nossa mãe, ele chegou a pensar ou disse: aqui é criação minha, a alma é minha, a alma sou eu que dou ao homem, a alma me pertence. E eu faço essa alma, eu crio essa alma que eu acabei de criar, ela viverá para sempre. Ela viverá eternamente. E que ele sabia que seria uma luta, porque existe o bem e o mal, que não seria fácil, que iríamos um dia passar por momentos difíceis, por momentos de dificuldades, que um dia teríamos luta, assim como ele esteve aqui e foi levado à cruz, que lutou, persistiu e venceu. Mas tem pessoas que dizem: ah, mas ele é Deus. Mas eis aí, amados irmãos, um exemplo de vida, o maior exemplo de vida para a humanidade. Eis aí o nosso Deus, a palavra. Olha aqui, ele falando conosco. É assim que Deus fala com os homens. É assim que Deus fala com a humanidade. Através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Jesus, amados irmãos, é a palavra. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Falando com você. Nós estamos aqui apenas fazendo a sua obra, fazendo a pregação, levando a voz de Deus, a palavra, até você, minha amiga, meu amigo, para que possamos ter fé, para que possamos ter obediência, para que possamos chegar a Deus, para que possamos um dia morar na Nova Jerusalém, a cidade santa, a verdadeira cidade santa, a cidade santa de verdade, onde o mal não está presente. Porque o que está presente são os homens santos, os homens de Deus. Mas haverá o julgamento, o juízo final. Então veja que não é fácil. Existe todo um processo, todo um trabalho, como se trabalha para deixar o diamante, uma pedra preciosa, ainda mais brilhante, ainda mais transparente, ainda mais luz. Isso é purificação. E muitas vezes, amados irmãos, a gente passa por momentos difíceis, sofre, mas isso é lapidar como uma pedra preciosa. Isso é purificar. É deixar o homem ainda mais branco como a neve, brilhante, luz. Para que alguém possa ver Deus em cada um de nós. Para quando a pessoa olhar para um crente, para uma pessoa evangélica, diz: eu vejo Deus nessa pessoa. Eu vejo luz nessa pessoa. Para que possamos, amados irmãos, sermos semelhantes a Deus. Então é preciso purificar. É preciso vencer, lutar, vencer os obstáculos.
lutar para alcançarmos os nossos objetivos, para alcançarmos a salvação. É preciso luta. Assim foi com Jesus quando ele esteve aqui e que venceu o mal. O mal está ao nosso derredor e isso não é de hoje. Então é preciso dar ouvido à voz de Deus, é preciso estar atento, amados irmãos. É preciso vigiar, é preciso orar para que o mal se afaste de cada um de nós quando formos tentados. É preciso estar atento ao que a gente olha, é preciso estar atento ao que a gente ouve, não é permanecer ouvindo ali, não é preciso permanecer vendo ali, é preciso estar atento, amados irmãos, ao nosso derredor. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente pratica. E ter cuidado também com a fala. Ter cuidado com a fala. Porque nós que somos verdadeiros evangélicos, nós que somos crentes, não podemos ser apontados pelo inimigo. Porque quando o crente erra, quando o evangélico erra, o povo cai em cima. Cai em cima mesmo. Apontando, dizendo, olha aí, é crente, é evangélico. E isso é o inimigo, apontando, dizendo, olha aí o crente aí que fez aí o evangélico, olha aí, ó, o pastor, o irmão que está aí na igreja. Olha aí. Então, amados irmãos, é preciso estar atento ao que a gente vê, o que os olhos vê, o que os ouvidos ouvem, o que os olhos veem, o que os ouvidos ouvem e ao que a gente fala. É preciso se afastar quando houver trevas, ambientes poluídos, ambientes que não servem para um verdadeiro cristão. É preciso se afastar. Mas se não puder se afastar, se for um motivo de trabalho, digamos assim, um momento que devemos estar ali por obrigação, devemos também repreender. E não ver, não enxergar, digo espiritualmente, o que os olhos estão vendo. Não deixar se alimentar por aquilo, por algo indesejável, por algo impuro. É repreender e permanecer na fé, que é a primeira palavra que nós trouxemos hoje para esse momento de pregação. Então é preciso ter obediência também em ambientes assim. Essa é a segunda palavra. Fé, a primeira, obediência, a segunda. Então, para a gente finalizar, vamos trazer a outra palavra. Você que está chegando agora, está aí nos assistindo. São 3 palavras que andam juntas, que estão em qualquer lugar do mundo, em qualquer canto e que precisamos estar atentos, se apegar a essas 3 palavras para vencermos as batalhas, essa luta espiritual, para alcançarmos os nossos objetivos, as coisas materiais e também as coisas espirituais, a salvação, amado irmão. Então a última palavra é esperança. Aí você diz, televangelista, mas como assim? Esperança, parece ter um contexto grande, maiores explicações, interpretações para esperança. Possa ser que seja pouca coisa, mas o que é que a gente pode dizer sobre esperança? Confiar. Confiança. Confiar nesse Deus do qual nós estamos falando.
Então, se a pessoa tem fé, tem obediência, tem que ter o quê? Confiança. É confiar em Deus. Porque bendito é aquele que confia em Deus. Feliz é aquele que confia no Senhor. Bem-aventurado. Confiar em Deus. Para que possamos vencer. Para que possamos passar pela fé, pela obediência, para que possamos chegar a esse momento, para que tudo possa ser concluído. Fé, obediência e confiança. Confiar em Deus. Confiar na sua palavra. Eis aqui o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, a palavra. É Ele falando conosco. Então está aqui, confiar em Deus. Confiança. E aguardar as bênçãos. Aguardar as vitórias. Aguardar a vinda do nosso Deus. Para que um dia possamos estar com Ele na sua casa. É isso que Ele quer. Então, amados irmãos, fé, obediência e confiança é também para as coisas materiais, as coisas que necessitamos, que precisamos aqui na terra. O alimento, por exemplo, o pão nosso de cada dia, são as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia. Não é simplesmente o alimento, mas o que necessitamos, as contas para pagar, porque temos energia, temos internet, temos a roupa, enfim. Então isso é o pão nosso de cada dia. Veja que Deus, Ele diz, o pão nosso de cada dia, porque há providência para cada dia, para o dia de hoje e para o dia de amanhã. Veja que os filhos de Israel, os hebreus, quando estavam no deserto, quando Deus mandou o maná, mandou o alimento, o pão, para as pessoas se alimentarem. O que foi que disse o nosso Deus? O que foi que o nosso Deus falou para Moisés? Que ele mandaria, o nosso Deus, a porção para aquele dia. De segunda a sexta-feira, ele mandaria a porção para aquele dia. E que ele iria providenciar no dia seguinte outra porção. Então Deus tem esse cuidado. Ele providencia o que nós necessitamos. Mas o homem muitas vezes não confia em Deus. Se Deus diz, olha, apenas a porção de cada dia, pegue apenas a porção de cada dia. Isso é para testar a fé do homem, se o homem seria obediente. Veja que estamos falando de fé, de obediência e de esperança, que é confiar em Deus. E o homem caiu ali no deserto, pegou além da quantidade multiplicada, dobrada, para garantir a comida do dia seguinte, dizendo, olha, oxe, eu vou pegar mais, porque pode ser que amanhã não tenha, pode ser que amanhã Deus não mande, e eu vou ficar com fome. Aí a comida no outro dia estava estragada, porque o homem não foi obediente, não confiou em Deus, amados irmãos. É preciso confiar no nosso Deus, é preciso ter esperança para as coisas atuais, as coisas do nosso dia a dia, o pão nosso de cada dia, e também para alcançarmos a eternidade, alcançarmos a salvação. É preciso ter fé, é preciso ter obediência, é preciso ter esperança, e esperança é confiança, é confiar em Deus, confiar nessa palavra, no que está sendo pregado aqui, no que está sendo dito aqui, para vencermos, assim como Jesus venceu, foi à cruz, mas venceu, houve a ressurreição. Ele voltou à vida, simbolicamente falando. Tivemos a oportunidade de vê-lo novamente, depois que ele foi morto, depois que ele foi largado lá na gruta, na sepultura. Voltou fisicamente
não uma alma, como se fala, não uma alma assustadora, mas o nosso Deus vivo, eternamente, amados irmãos. Então, pão nosso de cada dia. Veja que na oração do Pai Nosso fala o pão nosso de cada dia. O que é que Deus diz? O pão nosso de cada dia. Quer dizer, a providência dele eu te dou todos os dias. A cada dia eu te dou a providência. Então, você deve confiar. Se Deus diz a providência de cada dia, se Deus diz o pão nosso de cada dia, é porque ele te dá hoje, Deus te dá amanhã, Deus te dá depois, Deus promete. Então, Deus não é homem para mentir. É preciso confiar nesse Deus, amados irmãos. É preciso ter esperança, é preciso confiar nesse Deus, para que possamos vencer, para que possamos chegar aos nossos objetivos. Aqui na terra, as coisas materiais, alcançarmos também a salvação. E o objetivo do nosso Deus, chegarmos ao objetivo do nosso Deus, que esse é o objetivo maior, a salvação. Que é o que mais importa para Deus. É uma alma salva, uma alma resgatada. O maior patrimônio que o homem pode ter. A salvação em Cristo Jesus. Depois da salvação em Cristo Jesus, o maior patrimônio que o homem pode ter, que Deus nos concede, depois da salvação em Cristo Jesus, é a família. Porque Deus não é egoísta. Ele quer que nós, individualmente, sejamos salvos, que você seja salvo e também a sua família. Veja que Deus não é egoísta. Ele se preocupa com cada um de nós. Se preocupa com você e se preocupa também com a sua família. Quando Deus abençoa alguém, a família dele também tem alguém que precisa de ajuda e Deus abençoa. Amém? Porque Deus não é egoísta. Amados irmãos, se Deus fosse egoísta, ele não seria Deus. Saia debaixo da ira de Deus, porque muitos caíram na vala no deserto. Então não seja também uma pessoa desertada por Deus. Fé, obediência e esperança. Eis aí essas 3 palavras de hoje. Essas 3 palavras que eu digo andam juntas para o bem do homem. Um bem não somente hoje, mas um bem duradouro, um bem para a eternidade. Graças a Deus.